Olha, a Covid-19 também desencadeou uma série de problemas judiciais para as famílias das vítimas. Além da dor da despedida, os parentes estão tendo que lidar com a partilha dos bens, processos envolvendo herança e até dívidas. A repórter Cristiane Guimarães foi buscar orientação com uma especialista no assunto. Ela está conosco ao vivo aqui. Cris, é um momento e um tema delicado nessa situação de luto para as famílias, mas é preciso ser tratado do inventário, né? Exatamente, Jaque. O que complica muito essa situação enfrentada pelas famílias é que muitas vezes a pessoa que falece não tem tempo de dizer em que pé está os seus processos judiciais, se tem processos judiciais, se vai deixar bens para a família, como está toda essa questão aí burocrática. As famílias muitas vezes não sabem nem por onde começar a pesquisar, a tentar aí resolver esses imbrólios jurídicos. Por isso, nós estamos aqui com a doutora Andressa Galho, que é especialista neste assunto e vai contar para a gente agora, doutora, com relação à partilha de bens. A principal dúvida das pessoas aí que perderam familiares para a Covid-19 é por onde começar, né? Qual o primeiro passo? Bom dia, Cris, bom dia a todos. O primeiro passo nesse momento tão difícil é procurar um advogado especialista em direito das famílias e sucessões. Esse é o profissional apto a passar todas as instruções para a família, porque o que acontece? Muitas famílias compartilham as informações e nesses casos os filhos, os descendentes, sabem um pouco da situação do pai ou da mãe ou do avô que faleceu. Mas se não há essa troca de informações, é muito mais difícil acessar todo o conteúdo patrimonial do que faleceu. Mas o advogado ele vai poder lhe orientar, por exemplo, onde que nós achamos certidões que nos demonstrem que o falecido tem bens. São certidões de propriedade imobiliária que nós tiramos no registro de imóveis. Então tem que fazer uma busca onde o falecido morava e onde ele tinha negócios, porque de repente tem uma propriedade de terras em Cafelândia, ou em Corbélia, ou em Campo Mourão, e para isso a gente tem que buscar os bens, e é no registro de imóveis. Nós também precisamos fazer uma busca se existem processos judiciais em curso, porque ele pode ser tanto credor quanto devedor. Então a gente faz uma busca no fórum de cada cidade onde ele tinha negócios também. Aqui nós conseguimos ter um panorama sobre os bens e sobre os débitos e direitos que recaem sobre a pessoa do falecido, Cris. Agora, com relação a ações, a senhora disse muito bem, recentemente nós falamos, né, já que na nossa programação, sobre um golpe que estava sendo aplicado aí às famílias vítimas de Covid-19, né, os golpistas mandavam correspondências para as pessoas, informando que a pessoa falecida havia comprado ações de determinada empresa. Aí também é preciso estar em alerta, né, doutora? Qual é a orientação para não cair num golpe como esse? Exatamente, Cris. É um momento em que os familiares já estão fragilizados e, às vezes, pelo desconhecimento do que o falecido deixou ou não, acabam se submetendo a esse tipo de situação. Então, a primeira coisa é receber uma informação, seja por e-mail ou por correspondência, não faça nenhum pagamento, não deposite previamente nada sem antes consultar um profissional, porque aí sim ele vai ser capaz de verificar se realmente aquelas ações existem, se existem valores a receber, se participa de alguma sociedade limitada ou qualquer outro tipo de empresa, tá? E aí o profissional do direito poderá orientar e todo o pagamento será feito de uma forma segura, se for o caso de existir esses valores a receber. Mas não sai pagando ou depositando, primeiro procura um profissional. Agora, com relação à partilha, realmente, doutora, sempre o melhor caminho é haver um consenso aí entre os herdeiros, né? A orientação é para que não se leve os casos aos tribunais? Pois é, Cris, é um momento que muitos herdeiros
entram em conflito, né? A depender dos bens que o falecido deixou, os herdeiros não conseguem resolver quem fica com o quê. Mas a nossa orientação sempre é, havendo consenso, havendo acordo entre os herdeiros e sendo todos maiores e plenamente capazes, nós podemos realizar o inventário e a partilha de bens através de um tabelionato de notas. E aí nós chamamos de inventário extrajudicial. Dessa forma, todos estando de acordo e todos sendo maiores e capazes, o tempo do processamento ele é super reduzido e o custo financeiro para os herdeiros também fica minimizado. Entretanto, Cris, se não há acordo, necessariamente nós temos que levar isso para o Poder Judiciário. E quando há um litígio, um inventário litigioso, nós sempre informamos. A gente sabe quando começa, mas só vai terminar quando houver um acordo ou então uma decisão judicial determinando a venda forçada do bem, o que gera um custo muito maior, além do que não permite que os herdeiros tenham a disponibilidade dos bens da herança. Ela fica sobre o que nós chamamos de espólio. E é o inventariante que vai administrar aquele bem ou aquele conjunto de bens. Agora, com relação a uma dúvida que é bastante comum, se a pessoa que faleceu, doutora, não deixou herança, mas deixou dívidas, os herdeiros têm a obrigação de quitar essas dívidas? Pois é, Cris. Então, o que acontece? Muitos casos, tá, onde o falecido deixou apenas dívidas e os herdeiros nos procuram. E agora? Obviamente que existem situações de ordem moral em que os herdeiros falam, não, embora o meu pai não tenha deixado um bem, eu quero pagar aquilo, porque realmente ele devia. Mas nós sempre informamos o seguinte: os herdeiros respondem pelos débitos do falecido dentro das forças da herança. Então, nenhum herdeiro vai ter que pagar a mais do que receber. Então, responde dentro das forças da herança. Significa que, se eu recebo uma herança e existem débitos, antes de ficar com um dinheiro para mim, eu tenho que quitar esses débitos. Mas eu posso não aceitar a herança. Existe essa possibilidade de renunciar à herança. Não é comum nós vermos isso, mas há a possibilidade de renúncia da herança. E claro, Cris, depende muito também da natureza da dívida, né? Porque nós temos dívidas entre particulares, dívidas fiscais, e cada uma tem um tratamento específico. O ideal é sempre, então, contratar um profissional especializado para não fazer besteira nessa hora, né? Exatamente. Jaque, outro assunto que a gente vai discutir mais para frente é com relação aos investimentos digitais. Existem heranças digitais e como lidar com isso vai ser um próximo tema que a gente vai trazer aqui no Destaque. Importantíssimo esses temas. Obrigada, Cristiane Guimarães.